Deixa eu colocar aqui novamente para compartilhar a minha tela. Isso, meu amigo. Deixa eu só pegar de novo aqui a minha colinha um momento para ver de onde a gente parou. Eles vão ter ali. Tá faltando uma colaboradora, não tá? Hum. Certo. Mas se a cadastro dela e refez um novo? Show. Quando a gente terminou, a gente já havia falado dos TADs e da barra de conhecimento, perfeito, Charles? Perfeito. Show. Então agora nosso próximo módulo Não pode chamar a gente lá mesmo, entendeu? vai ser para falar a respeito dos questionários. Os questionários englobam survey, englobam os questionários de TAD, engloba toda essa parte aí. Então agora a gente vai falar sobre isso. Show de bola. Charles, utilizando a plataforma, você vai identificar que existem alguns menus que a gente consegue acessar uma tela que basicamente cria questionários, perfeito? Você vai ver que a gente vai encontrar isso em treinamentos, questionários, a gente vai encontrar isso em entrada de dados, survey, e a gente também vai encontrar isso em desenvolvimento, Wizard Builders, templates. Porém, dentre esses três menus, existe um dos menus que é um centralizador para isso tudo, tá? Que a gente consegue criar diversos tipos de questionário na mesma tela. E esta tela é a principal que a gente vai utilizar, que é a entrada de dados Survey. Acessando aqui, ó. Já vou vir direto aqui em meus surveys, inserir. Esse carinha assim eu vou criar um novo. Ó, você vê que aqui no tipo a gente vai ter diversos tipos. A gente tem um checklist, a gente tem um questionário de formulário, marketing digital, TAD, que é o que a gente adiciona em TADs, além de workspace e workflow. Eu confesso que até para ti os que eu mais utilizo é a questão de checklist e TAD, perfeito? O TAD é o questionário adicionado no corpo de um treinamento, tá bom? Que a gente cria como um questionário de absorção de conhecimento ou até questões de uma prova, basicamente, né? E o checklist a gente consegue utilizar assim num contexto até um pouco mais amplo, como por exemplo, poxa, eu vou criar aqui uma avaliação para que um colaborador meu avalie uma loja, para que um colaborador meu avalie um ponto de gôndola, sabe? Até gestores avaliando seus subordinados, a gente tem um leque, é, não digo maior, mas um leque diferente de opções para a gente utilizar o checklist, perfeito? Vamos colocar aqui o nomezinho do nosso cara. Treinamento 10/7. O nome, descrição. Processo e subprocesso, uma pasta e uma subpasta que a gente está armazenando esse cara. Selecionar. Aqui não é obrigatório, mas a gente pode definir um período, que vai ser basicamente um período de vigência para esse nosso checklist, tá? Caso a gente ache plausível definir isso.
E aqui na configuração adicional, a gente tem algumas flags aqui. Flag de público, a gente consegue enviar aqui um link público, perfeito, para alguém de fora do Cosmos responder. Permitir apenas uma resposta por usuário, tá? Isso determina que o Charlie só vai responder esse cara uma vez, a Jéssica uma vez e assim por diante. E a gente também tem aqui a unidade. Qual que é o objetivo da unidade? Por exemplo, se a gente quiser um checklist de avaliação de loja, a gente pode criar uma unidade que é basicamente selecionar todos os registros da tabela de filiais, perfeito? Ou seja, eu vou ter uma listagem de todas as suas lojas, perfeito? A partir do momento que eu vou responder o checklist, eu posso adicionar uma loja específica que vai ser avaliada. Poxa, eu vou responder, agora eu vou avaliar a loja 5. Pá! Agora, toda resposta que eu estou aplicando, eu estou direcionando especificamente para a loja 5. E assim, a gente pode fazer com usuários, com gestores, com itens, produtos, o leque é infinito. O que a gente tiver de tabela, a gente pode criar uma unidade. Perfeito? Por enquanto, vamos deixar sem aqui. Vamos desmarcar isso aqui também, não vamos precisar. Salvar. Show de bola. Deixa eu carregar o restante aqui. Show. Aqui as permissões, pincelada rápida, segue a mesma regra de todas as outras que eu mostrei, tá? Ou por usuário ou por grupo. As permissões para responder, analisar e editar a estrutura do nosso survey. Aqui na tela de survey em si, é onde a gente está criando o corpo do nosso checklist, do nosso questionário em si, tá bom? Você pode ver que na minha parte esquerda da tela eu tenho diversos tipos de questões que eu posso utilizar para criar o meu survey. Aqui no meio é onde essas questões vão exibir, tá? E vai ter algumas parametrizações simples que eu também posso fazer aqui. Definir o nome das alternativas, etc. E aqui na parte direita da minha tela, eu consigo definir parametrizações específicas para as minhas questões, perfeito? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um leque grande, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês tipos que a gente mais utiliza e as parametrizações que a gente mais realiza no nosso cotidiano, tá bom? No caso de uma necessidade futura, tudo perfeito de a gente ter um momento para ir falando para vocês sobre novos itens que vocês queiram utilizar. Ó, grupo de rádio, caixa de verificação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tchá, tchá, tchá. Acho que também é interessante colocar aqui um texto único. Aqui, eu acho que eu já consigo exemplificar legal para vocês. 3 tipos de questão que a gente utiliza muito, tá bom? Grupo de rádio. Uma pergunta, diversas alternativas, uma resposta correta, tá? Falando aqui sobre a caixa de verificação. Uma pergunta, diversas alternativas e eu posso ter mais de uma alternativa correta para ser selecionada. E aqui na minha questão de texto único, um enunciado com uma questão e um campo de texto livre onde o usuário descreve a sua resposta. Perfeito? Então vamos montar ele aqui do zero. Aqui, ó, nesse maisinho, por exemplo, a gente seleciona mais alternativas, perfeito, para a nossa questão, tanto na caixa de verificação quanto no grupo de rádio, mas no grupo de rádio eu só vou querer essas 3 mesmo. Aqui, ó. Número ímpar.
Show de bola. Dessa maneira, basicamente, é que a gente parametriza as nossas questões, perfeito? Cria o corpo delas. Se a gente quiser que o usuário só tenha a possibilidade de definir o checklist após responder tudo, eu posso, por exemplo, marcar aqui, ó, a obrigatoriedade da questão. Automaticamente ela fica com esse asterisco aqui, tá? E o usuário não vai finalizar o checklist antes de responder a nossa questão obrigatória. Perfeito? Clicando em cima da questão, vocês vão ver que aqui do lado eu vou ter diversas possibilidades de parametrizar algumas questões, algumas particularidades na nossa questão. Perfeito? O que a gente mais vai utilizar é aqui na nossa aba de data, a gente consegue definir a resposta correta da nossa questão, tá? Ó, definir resposta correta. Aqui a gente seleciona a resposta correta, aplicar. Vamos ver mais aqui também, ó. Números ímpares, a gente vai selecionar aqui todos os números ímpares que a gente tem no processo e aplicar a resposta correta. João, eu também posso aplicar uma resposta correta numa questão de texto livre? Pode, mas o usuário João Felipe não recomenda. Por quê? Imagina que você tem uma questão dissertativa onde você simplesmente coloca: me diga a data do Natal. Perfeito? Um usuário vai responder 25/12. A resposta correta? A resposta correta. E essa é a resposta que você parametrizou como resposta correta. Perfeito? 25/12. Outro usuário vai responder 25 de dezembro. Essa resposta está correta? Essa resposta está correta. Porém, ela não vai estar parametrizada, ou seja, o Cosmos não está esperando essa resposta. O Cosmos está esperando 25/12. Portanto, o usuário, mesmo respondendo logicamente de maneira correta, o Cosmos vai interpretar de maneira incorreta e pode prejudicar em uma avaliação que o usuário está realizando, qualquer coisa desse tipo, perfeito? Então, em respostas que envolvem questões só de marcar o xizinho, né, famoso xizinho, recomendo e é super útil utilizar a definição de resposta correta. Agora, onde a gente vai ter textos livres, eu recomendo que apenas tenha uma pessoa responsável por avaliar isso, tá bom? Vai ser mais cabível para a utilização do processo. Quanto a essa parte de checklist, ficam alguma dúvida, pessoal? Acharam tranquilo? Show de bola. Já estou vendo que o Charles sinalizando que está ok. Pessoal, uma etapa desse novo módulo que eu estava apresentando para vocês seria mais o app mobile. Porém, infelizmente, eu não tenho aqui um recurso e eu não tenho quem me apoie para estar espelhando para vocês a tela do mobile. Você já tem um aplicativo mobile do Cosmos? Não, na verdade, João, Sim. seria melhor que dar uma aprofundada aqui na parte, né, do desktop e logo na sequência a gente poderia ver o mobile sem nenhum problema. Show. Então tá bom. Então tá bom. Pessoal, eu vou correr atrás aqui rapidamente. O que eu tinha para mostrar para vocês de conteúdo, eu creio que eu já consegui passar, tá bom? Vou correr atrás aqui do acesso de vocês, saber se já existe essa instância, que a gente parametriza alguns usuários e eu coloco vocês para trabalhar um pouquinho na prática, tá bom? Só um momentinho aqui.
Acabaram de me passar aqui, Charles, um usuário para a base de vocês. Vou criar aqui agora um usuário para ti, tá bom? E a partir daí eu passo para ti aqui as credenciais, que a gente fica um tempinho aqui para você praticar, mostrar para os companheiros, criar alguns usuários também, tá? Deixa eu acessar aqui. Ó, olha como já tá bonitinha, com a identidade visual, tudo certo. Bacana. Aqui, esse usuário aqui, eu só não passo para vocês esse carinha aqui, porque ele é um cara de controle interno Cosmos, tá bom? Que a gente utiliza internamente. Então, eu vou criar aqui um usuário inicialmente para ti, tá, Charles? Criar aqui, Uhum. Famosa droga frio. Charles Cara, Almeida. mas tem gente. Cadê? Login Charles. Pede da sua região aí. E-mail depois você pode preencher, tá bom? Certo. Aqui, administrador, Ok. colaborador. Opa, deixa eu ver se tem. Vou deixar aqui. Aqui o grupo também a gente pode criar e depois mudar, tá bom? Data de Certo. nascimento, ó, Charles, aqui vou deixar você mais jovem do que você já é, Charles, ó. Mês passado, nascimento. Que o número depois a gente pode modificar também, tá? A senha por Perfeito. padrão, eu vou criar ela mudar @123. Depois ela pode ser modificada, perfeito? Vai ser como mudar. @123. M maiúsculo. Compra um, compra outro. Entendeu? M maiúsculo. E o usuário Charles, com C maiúsculo. Show de bola. Com esse cara aqui, Charles, você já pode pegar e logar agora, tá? Deixa eu passar aqui no chat aqui, ó. Ok. Você vai passar o link. Isso, o link é login e senha, tudo aqui no chat. Uhum. Ó, Essa tá aí situação. link. Tá, não, tá aí login, senha e agora vai chegar o link. Te passei tudo aí. Das listas ali e isso. Pronto, aqui tudo na mão. Deixa eu só Show de colocar bola. aqui. Poder mais tarde. Aí, João, o que é que nós vamos precisar agora, tá? Eu vou precisar, de repente, que você me passe ali depois, né? Que você conseguir gerar o vídeo, o link do vídeo, que aí depois é que a gente vai assistir o vídeo, vai explorando de acordo com o que você explicou ali, tá bom? Certo. Entendi. Aqui, o que é que eu vou fazer, basicamente? Ir clicando em cada parte que foi apresentado, tal, a gente vai olhando o vídeo. Através do vídeo, eu vou fazendo ali, de repente, o passo a passo. Eu queria ver também o que é que você tem aí da sua base de conhecimento, né? Que talvez você tenha alguns manuais. Eu até sei que pode ter alguns manuais que o atalho já pode ter mudado, tal. Mas Uhum. aí, com esse material, a gente consegue sim entender toda a dinâmica de funcionamento do sistema, entendeu, Sim, João? Se compreendo. você puder passar isso, porque qual é a nossa missão aqui agora? É sentar aí em frente da plataforma e explorar, logicamente, né, que tem algumas coisas ali que a gente já tem conhecimento, que tem que ter muito cuidado, mas Sim. a gente vai explorar realmente a plataforma.
Perfeitamente. Eu tava até, é que eu, depois do nosso compromisso eu tive alguns outros, eu não tive tempo de olhar. Opa, e eu achei aqui exatamente o que vocês vão querer, Charles. Achei aqui um bocado de manual aqui. Exatamente o que vocês vão Pronto, meu querer. amigo. Ótimo. Nós temos aqui o Renan Evangelista ali que já tá ansioso para estudar isso. Ele vai passar hoje a noite toda estudando. Eita, tá certo. Minha esposa, minha esposa, minha esposa me coloca para dormir cedo, viu, Charles? Aquela história de quando você tiver sua casa, você manda, né? Deixa para a mãe da gente, né? Mas eu tô achando que você vai gostar, viu, Renan? Você vai empolgar aí. O João, você prefere mandar? Eu acho que ali cadê? Tem aí, dá para mandar arquivos aqui? Dá, não dá? Aqui, infelizmente, é um chat só para digitação. A gente ainda não consegue Sim. mandar os arquivos. Mas eu entendo que vai ter o e-mail de pelo menos um de vocês nos invites e eu vou direcionar tudo para esse e-mail, tá bom? Vocês Eu separam vou aí, te mandar o e-mail aqui, então. tá bom. Peraí. Tenho aqui alguns documentos e estou achando aqui também. Deixa eu ver se tem alguns Eu vídeos aqui mandei ali no também. mesmo chat, gestão@farmácias Superfarma. Cara, o que você tiver aí, manda, porque a gente vai montar aqui a nossa base de conhecimento também, entendeu? Show, show. Bacana. Deixa eu salvar aqui esse e-mail para não correr o risco de perder. Show de bola. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, eu vou ter uma documentação completinha para mandar para vocês, tá? Todos os módulos que a gente abordou, qualquer coisa que vocês sentirem vontade, Certo. sentirem vontade não, sentirem falta, vocês podem entrar em contato comigo também. Mas aqui, cadê? Eu tô Uhum. baixando aqui tudinho para concluir essa call e já passar tudo para vocês. Só, deixa eu concluir aqui. Ok. Tá certo. O Charlie já me enviou aqui para mandar para esse e-mail, perfeito. Bem, então, pessoal, sobre o conteúdo que eu tinha para exibir para vocês, entendo que eu já pude exibir tudo que eu tinha, tá bom? Preparado aqui para vocês, que eu já exibo por Certo. padrão. Eu espero que o conteúdo aí tenha sido útil para vocês e que seja muito útil no decorrer da usabilidade de vocês dentro do Cosmos, tá? Fico aí à disposição para qualquer nova Sim, necessidade, sim. qualquer apoio que vocês precisem. E certamente, num novo momento aí, a gente vai se encontrar para falar sobre qualquer outro assunto, tá, pessoal? Agradeço a disponibilidade de vocês e até um futuro momento, então, ok? Depois eu vou pegar seu contato WhatsApp. Eu não sei se você atende, se você vai ficar em alguma coisa, mas foi muito proveitoso aí o seu treinamento, tá? E vamos agora explorar aqui para ficarmos por dentro de todas as funcionalidades aí. Perfeitamente, perfeitamente, Charles. Eu que agradeço. Então, deixa eu só finalizar aqui